Hoje o nosso tema é saúde física e emocional, o equilíbrio da saúde física e emocional. Então, para isso, nós temos uma convidada de hoje, que é a Kátia Silva, e vai trazer para nós um pouquinho de uma técnica terapêutica bastante interessante. O que nós verificamos no dia de hoje? Nós verificamos uma quantidade muito grande de pessoas num desequilíbrio, seja emocional ou seja um desequilíbrio físico, de ordem física. Vários motivos nós podemos entender, o estilo de vida, a alimentação desordenada, um estresse, vários motivos aí que nós podemos causar traumas de infância, que nós podemos considerar aqui, ok? Então, cada vez mais, mas em contrapartida, cada vez mais, um número de pessoas maior tem buscado alternativas para conseguir obter um equilíbrio maior da sua saúde emocional, da sua saúde física. Então, muitas vezes a pessoa busca prática de yoga, uma prática de exercícios, uma melhoria na sua alimentação, uma melhoria na sua forma de pensar, no seu próprio lazer, no momento de descanso. Então, cada vez mais nós temos pessoas interessadas em estar equilibrando a sua saúde física e mental, ok? Kátia, eu estava falando aqui para o pessoal, você deve estar acompanhando aí, que hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm buscado um equilíbrio, né? Ou para resolver alguma situação difícil da vida, ou até para evitar acontecer algumas coisas mais complicadas, ter um adoecimento, enfim, né? E então hoje eu falei, muitas vezes as pessoas buscam exercícios até de meditação, uma melhoria de saúde física, né, exercícios físicos propriamente ditos. E hoje você veio aqui falar um pouquinho de uma técnica que você usa, que auxilia bastante nesse caso de equilíbrio, certo? Certo, isso mesmo, é a terapia de biomagnetismo. Isso, e conta um pouquinho pra gente, o que é o biomagnetismo? Ela tem um nome assim, um pouco assim, biomagnetismo e bioenergia, né? Sim. Ela é um pouquinho difícil de se falar, mas é uma técnica que eu gosto muito, né? Ela é realizada com ímãs, né, de média potência, e ela foi descoberta por um médico mexicano. Ele, além de médico, ele também é cientista, né? No ano de 1988, então a técnica já está indo para praticamente aí 30 anos, 31 anos, né? E ela tem, assim, surtido muitos efeitos positivos, inclusive não só no México, no Brasil, em outros países também, nos Estados Unidos, né? Que a técnica foi influída aí nesse meio tempo aí, mas é uma técnica bem bacana. Falamos sobre par biomagnético, porque é através do magnetismo dos ímãs que eles polarizam o nosso corpo e equilibram aí o nosso corpo. Então, assim, é uma técnica bem bacana, ela é jovem ainda, porque se a gente for constatar outras técnicas que são mais centenárias aí, mas elas têm surtido um efeito bacana e estamos aí para tentar divulgar e trazer essa técnica maravilhosa, que eu sou muito apaixonada por ela, e para a melhora da saúde das pessoas, né? Maravilha. Kátia, a técnica, pelo que eu entendi que você está falando, é uma técnica que trabalha com ímãs, um magnetismo através de ímãs, certo? Sim, ímãs de média potência. Certo. Maravilha, então não é a pessoa pegar qualquer imã ali sem saber e já ir colocando. Maravilha. E, Kátia, a técnica, como que você conheceu essa técnica? Como é que ela surgiu na sua vida? Você foi buscar? Você já estava envolvida nisso? Porque assim, nós, para quem não sabe aqui, eu e a Kátia já nos conhecemos de longa data, né, Kátia? Já deve ter aí quase uns 20 anos. Mas a gente sempre se encontrava na igreja, eventualmente, e nunca sabíamos que uma trabalhava com terapia e a outra também, né? Não divulgávamos tanto e uma para outra. E um belo dia aconteceu da gente se
se ela me mandar uma mensagem com essa terapia e eu me interessei, e a gente troca hoje terapias, né? A gente troca as técnicas terapêuticas, tem sido de grande valia para nós duas, né? Mas conta um pouquinho de como você conheceu essa técnica, né? Porque nós temos algumas técnicas em comum, outras diferentes que nós utilizamos conforme a necessidade da pessoa que estamos atendendo, mas da técnica do biomagnetismo, como que ela apareceu na sua vida? Então, no ano de 2017, meu filho teve um problema muito sério de saúde, né? Em busca desse equilíbrio que, né, eu acho que fere muito a mãe, né, em relação ao seu filho, porque você se sente assim, é uma dor assim em dobro. Através de uma amiga muito amada, né, uma outra amiga psicóloga, e ela conheceu a técnica e ela falou pra mim, Kátia, vai lá fazer no seu filho, quem sabe ele tem uma melhora, né? E eu fui, conheci a técnica, né, eu passei por atendimento, meu filho passou por atendimento e eu me apaixonei, como eu falei, e aí eu falei, nossa, eu quero isso pra mim, assim, né, e foi no ano de 2017, aí eu fui buscar, né, claro, sem me atualizar, fazer curso, para poder, né, entender um pouco mais e desenvolver ali o meu trabalho como terapeuta. Então, a minha trajetória aí inicial foi através do meu filho, que ele teve esse problema de saúde, e aí depois até eu também fiz, né, alguns tratamentos, eu faço até hoje também, não só a técnica do biomagnetismo, que eu gosto muito, mas outras também. Foi através disso a porta de entrada. E eu falei assim, eu quero isso pra mim, eu quero ser uma terapeuta. Então, através de uma necessidade que você teve, você percebeu que a técnica era interessante, realmente tinha um efeito benéfico, e aí você quer trabalhar com isso também para ajudar mais pessoas, assim como eu fui ajudada aqui nessas circunstâncias, certo? Exato. E me fala um pouquinho sobre quais são os principais benefícios desse tipo de terapia, do biomagnetismo. A terapia de biomagnetismo, ela trabalha com o equilíbrio do nosso corpo. Nós temos no nosso corpo, 70% do nosso corpo, da massa, né, corpórea, ela é 70% água. Os ímãs, eles vêm polarizar esse equilíbrio e eles equilibram o pH do nosso corpo. Tanto que ele fica, se o corpo estiver muito alcalino, ele está em desequilíbrio, então ele equilibra o pH do nosso corpo. E aonde as patologias, elas entram, às vezes elas estão quietinhas lá no momento delas, mas quando o corpo tem esse desequilíbrio do pH, que é o alcalino, ou a acidez, e aí é onde as patologias se encontram no momento certo para elas difundirem, é onde a gente adoece. Então, assim, através dos ímãs, eles equilibram o pH e também ele elimina vários tipos de patologia, tipo vírus, fungos, bactérias. Então, através disso que há um equilíbrio no nosso corpo. O ímã, na verdade, ele funciona de uma forma com que as nossas células se restabeleçam. Sim. E isso faz com que o nosso próprio organismo seja estimulado para a melhora de qualquer patologia. Que legal. Isso que você falou agora, pegar um link interessante, né? Porque fungos, bactérias, e cada um se desenvolve num campo, alcalino ou mais ácido, né? E para equilibrar, para que o corpo tenha uma melhora aí automática, né? De si mesmo. Me fala um pouquinho, o biomagnetismo, ele vem para trabalhar somente sintomas físicos, sintomas emocionais? Como é que é o trabalho do biomagnetismo? O biomagnetismo, ele trabalha tanto a parte emocional quanto a parte física das patologias. Os ímãs são colocados em pontos específicos, que automaticamente, quando você equilibra o pH do corpo e deixa o corpo num pH neutro, que é o de 7,3, você elimina qualquer tipo de disfunção, seja ela no nosso emocional ou mesmo no nosso físico. Então, eles têm esse, vamos dizer, um poder aí para poder nos ajudar. Então, assim, tanto físico quanto emocional.
né? A gente se sente mais leve, se sente com mais vigor. Ô, Kátia, a gente tem uma pergunta aqui da Karina, da Lacua Karina, se ele melhora a oxigenação do corpo. Olha, ele melhora também a oxigenação, porque quando a gente trata pontos específicos, há uma recuperação, né, através da polarização das células e tudo. Então, assim, há essa melhora também na oxigenação do nosso corpo. Ah, legal. E o Guilherme colocou aqui, ó, que essa questão do pH faz muita diferença, porque dizem que o refrigerante, ele deixa o corpo muito ácido. E algumas coisas que a gente vê, o ácido tem uma proliferação de fungos e vírus, né, no organismo, vão causando muitas doenças também. Então, Kátia, você estava falando dos sintomas físicos, dos sintomas emocionais, né? Isso é muito interessante. Queria até deixar pro pessoal aqui que nós sempre estamos trocando terapias, enfim, né, dentro do nosso meio aqui, e que a gente encontrou um ponto em comum, né? Por que a gente começou a trabalhar aí juntas, né, e a se submeter uma terapia da outra? Porque quando você às vezes tem uma circunstância física, às vezes essa circunstância te impede até de buscar uma causa emocional. Como eu conversei com você um dia, que as pessoas às vezes estão buscando uma terapia para se livrar de um problema emocional. Vamos supor que a pessoa tem uma dor crônica e ela sabe que é por algum problema emocional, alguma autossabotagem, algo que aconteceu, sei lá, na infância, ou que ela pegou um problema de alguém, enfim. E às vezes ela vai para um relaxamento, entrar num modo mais hipnótico para estar buscando origens. E ela tem muitas vezes dificuldade de fazer esse relaxamento, porque ela tem tanta dor que ela às vezes precisa de um alívio antes de buscar essa solução mais de origem, né? E quando muitas vezes você trabalha o emocional, às vezes também tem fatores externos ajudando. Então, um desequilíbrio alimentar, um desequilíbrio energético de sei lá, torres de celulares ou de algum comportamento da vida da pessoa. Então, uma complementa a outra, de fato. Para cada tipo de pessoa, de circunstância e de época até de vida ou de problema, é necessária uma intervenção com um tipo de terapia diferente, né? E essa que é a maravilha de todas as terapias integrativas. Isso, o Guilherme está perguntando, são técnicas complementares que a gente trabalha assim. E aqui, a Gislaine, a água que nós ingerimos também temos que dar muita atenção, de fato. Não só nosso alimento, mas como nosso líquido, como você disse. Nosso corpo é 70% água. Água. E as técnicas, né, elas são complementares. É bem interessante essa pergunta do Guilherme, porque, assim, as técnicas, elas vêm complementar aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, vamos supor que, de repente, você faz um tratamento alopático com o médico lá, com o remédio da farmácia, que é a alopatia. E as técnicas, elas vêm complementar. Então, nós, como terapeutas, apenas, assim, viemos para agregar todas essas disfunções ou esses problemas que a gente tem, que são, assim, são naturais do nosso dia. Então, assim, muitas vezes nas minhas sessões que eu faço os atendimentos, eu falo que se eu também fizer em mim, que eu também sou tratada, vão, assim, aparecer vários pontos, né? Mas que o que importa é a gente na busca, né, da nossa melhora da qualidade de vida. Então, assim, além do médico lá, que é o médico tradicional, que nos trata de repente, uma pressão alta ou uma gastrite, também a gente vai complementar. Então, essa pergunta do Guilherme foi muito boa. E a outra pergunta também sobre a água. É importante, a gente tem que consumir bastante água para que a gente tenha essa liquidez no nosso limpeza, né? Esse fluido, né? Tudo. Então é muito importante. E o pH, sim, os ímãs vêm ajudar a equilibrar esse pH.
Kátia, quais os tipos assim de sintomas que você observa que tem melhores resultados? Você está falando que é uma gama de sintomas ou de situações que as pessoas passam que buscam, tanto emocionais quanto físicas. Mas existe alguma coisa que ela é top? Assim, olha, isso aqui é imbatível. O biomagnetismo trata isso de uma maneira ímpar, e a gente tem muito resultado com isso, né? Porque sempre tem vamos dizer, um carro-chefe de cada terapia, né? E o biomagnetismo tem isso também, ou é de uma maneira mais equilibrada? Como é que isso funciona? Na verdade, o biomagnetismo, ele trata todas as patologias, né? No caso, nós, como terapeutas, tratamos de disfunções, né? Sim. Eu já tenho, dentre as pessoas que eu faço atendimento, alguns casos, assim, que foram, assim, efetivos. Uma dor muito crônica de estômago, e a pessoa passou por 2 sessões e estava ainda em diagnóstico, né? E não sabia o que tinha. E aí estava tomando uma medicação muito forte, tudo. Em 2 sessões, eliminou completamente a dor dessa pessoa e ela ficou muito bem. Uma outra pessoa também que eu conheço, que eu que atendi, né? Mas foram várias sessões, por isso que a gente fala de uma terapia. É uma terapia, então existe um tempo a ser tratado, né? Então, até as coisas de alopatia, a gente também tem que seguir ali. Também. Uma dor crônica muito forte no ombro, né? E essa pessoa se queixava muito dessa dor, muita dor. E aí nós fomos tratando, e ela melhorou muito. Agora eu estou aí novo, né? Estou atendendo um adolescente que me procurou. E ele tem um chamado vitiligo, que são aquelas manchas na pele. E ele tem melhorado bastante. Então, assim, o tratamento com o biomagnetismo, ele serve também tanto para esse emocional, para esse equilíbrio, uma paz mais tranquila, para lidar com as situações da vida, né, que todos nós temos. Sim. Como essas disfunções, né, uma dor de estômago, dor na coluna, uma dor no braço crônica. Então, assim, a gente trata vários tipos de disfunções. Ah, que legal. O Guilherme está comentando aqui que se alguém tem resultado em 2 sessões, mostra que é possível uma melhora bem rápida, né? Eu ouço dizer muito a respeito do biomagnetismo em questões de alergias também, né? Questões de rinites ou alergias de pele. Você está falando bastante aí do caso de vitiligo. É muito interessante mesmo, porque o nosso corpo trabalha. A gente que entende um pouco disso sabe que o nosso corpo trabalha para o nosso benefício. E quando você tem um desequilíbrio, seja por um fator emocional, por um fator externo, por um fator químico, né, ou energético, enfim, quando você tem uma disfunção ali de alguma coisa, né, que te prejudica, quando você traz isso para o equilíbrio, o seu próprio corpo se regula, né? É isso que eu estou entendendo da terapia, né, do que um pouco que a gente troca aí disso. Então, é bem bacana, é muito promissor mesmo. E me fala uma coisa, Kátia, é importante aqui para o pessoal saber, não perguntaram, mas acho que é uma pergunta bem interessante de fazer. Existe alguma contraindicação dessa terapia? Ou posso fazer em todo mundo, não tem problema? Como é que funciona isso? Posso fazer durante um tempão, posso ficar o dia inteiro com os ímãs, como é que é isso? Não. Bem interessante sua pergunta, Cláudia, porque, né, os ímãs, eles precisam, né, como toda técnica, né, existem protocolos que o terapeuta utiliza, né, em cada sessão de cada pessoa que é, assim, atendida ali. E uma das perguntas principais, eu acho que é muito importante essa pergunta que você fez, eu retomo novamente, que assim, quando a gente está fazendo essa anamnese, ou conversando com essa pessoa sobre, eu vou agendar uma sessão. Não, são 3 contraindicações, né, que o terapeuta, ele não faz. A técnica não permite fazer, porque os ímãs, eles são de média potência. Uma delas é a pessoa que possui marca-passo no coração.
porque existe uma bateria. E os ímãs, eles podem descarregar essa bateria. Importantíssima a informação. Importantíssimo. Então, é uma das coisas que a gente já avisa a pessoa que realmente é descartada essa hipótese, até para não correr risco nenhum, tá? Tem que ser muito prudente. Nenhuma parte do corpo você colocaria para realmente deixar com total segurança. Isso, daí não é indicado. No caso de pessoas que fizeram quimio ou radioterapia, ou fizeram há uns 3 anos ou 4 anos atrás, ou irão fazer também, não é indicado. Por conta do que um corpo, no caso da quimioterapia, ele já tem uma excessividade de todos aqueles remédios que são colocados. Então, assim, o imã, ele coloca mais né, ele está te dando mais ali um oxigênio, como se diz, está te estimulando. Então, assim, não é recomendado, tá? No caso Kátia, só complementando aí, para quem sofre de arritmia, pode fazer? Eu não sei se eu estou errada, mas acredito que não tenha problema, né? Porque não tem uma bateria ali, certo? Arritmia, sim. E a última contraindicação, que seria a gravidez nos 3 primeiros meses. Até por conta de precaução mesmo. Por quê? Porque, assim, existe uma nova vida se formando ali no corpo da mulher e tudo, e os ímãs estimulam muito o nosso corpo, né, a melhorar todo o nosso equilíbrio. Então, não é recomendado. São 3 recomendações que não são feitas, né? Então, quem tem marca-passo, quimio ou rádio de 3 anos, pelo menos, e as mulheres grávidas. Então, são esses 3 tipos de coisas que o terapeuta já explica para a pessoa e já faz essa pergunta. E aí a gente nem marca a sessão, né? Não correu risco, né? A não ser que é uma outra sessão. Que daí a gente faz, né? Que a gente não trabalha só com isso. Exato, a gente indica para outros tipos de terapia que não tenha contraindicação disso, né? Na verdade, até por questões legais, né? Se acontece qualquer coisa nesses casos, a gente não tem como montar ali uma prova, olha, não foi isso que afetou, enfim. Então, para segurança total, tanto do paciente quanto do terapeuta, né? Que a gente utiliza para realmente a pessoa estar plenamente segura durante as práticas, né? E vamos lá. Outra pergunta muito interessante aqui. Eu acredito, né, que a gente já tenha entendido um pouquinho, mas é preciso acreditar nessa terapia para que ela funcione, Kátia? Como eu falei, né, ela foi descoberta por um médico, né, e cientista, através do encurtamento das pernas de algumas pessoas que fazem a terapia. Na verdade, o diagnóstico ele é feito acima do encurtamento de uma das pernas. Não precisa, né, acreditar, porque ela é uma técnica que estimula o próprio corpo. Porém, a minha forma de pensar, tudo aquilo que eu coloco uma energia de amor, de carinho, de aceitação, de estar recebendo, o meu corpo, ele vai ter uma melhora maior ainda. Então, assim, não é necessário acreditar, né? Mas como se dizem, né? As orações que a gente faz, tudo isso vem, assim, melhorar muito a nossa vida. Então, assim, quando você acredita, você dá um passo a mais. Então, é bem isso. Com certeza, né? Quando você está trazendo a sua energia de força, é sempre muito mais valioso. Haja visto os placebos, né? Que são tão estudados, amplamente estudados, muitas vezes funcionam de uma maneira incrível e às vezes até um remédio para uma determinada patologia não funciona conforme a mente da pessoa também. Então, eu acho que tudo ajuda, mas eu entendi que, então, independente da crença, ela utiliza a polaridade ali para trabalhar a água, os metais no corpo e equilibrar, independente da pessoa acreditar, não é? E quando as pessoas procuram você para fazer o tratamento, elas procuram já sabendo como é que funciona, elas já têm uma ideia de o que vai acontecer, para que serve, como é que elas chegam assim no consultório para serem tratadas? Sim, na verdade as pessoas, como eu falei anteriormente, é uma técnica, ela é muito jovem, né? 30 anos é jovem, né? Em várias outras que a gente já utiliza.
Então as pessoas, elas geralmente, elas vêm por assim, a minha vizinha fez, gostou muito, e ela se sentiu muito bem, ela se sentiu tranquila, calma. Então eu vim porque eu também quero saber como que funciona, né? Até mesmo porque o nome, ele é um pouco técnico, né? Sim, então assim, sim. é um pouco assim, e o que que é, como que é, e aí tem toda uma explicação, né? Quando a pessoa chega para a sessão, eu explico de onde veio a técnica, como que ela reage no corpo, é muito importante. Então as pessoas, elas desconhecem, então geralmente elas vêm através de alguém que gostou, que falou, que aí deu certo, e que deu certo para ela e para outra, e assim a gente vai agregando outras pessoas que têm a vontade de estar nessa melhora de vida aí. Com certeza. Kátia, quando eu vou fazer uma sessão de biomagnetismo, eu preciso de algum preparo anterior, seja emocional ou seja físico, de não comer alguma coisa? A gente sabe que muitas vezes em aplicações de reiki, até a própria pessoa que está aplicando, né, tem uma conduta alimentar ali diferenciada para ajudar nessa fluidez de energia. Como o biomagnetismo não depende necessariamente da sua energia pessoal, né, depende ali da colocação estratégica e estudada de pontos do corpo, preciso de algum preparo especial ou eu posso só chegar e fazer a técnica e passar pela sessão? Muito boa a sua pergunta, viu, Cláudia? Interessante seria, vamos por assim, se a pessoa tiver uma alimentação mais pesada, que seria um almoço ou um jantar, né? Aguardar 1 hora e meia, pelo menos, vamos supor, se ela for fazer a terapia logo após o almoço. Então, é recomendável que esperamos esse tempo de 1 hora e meia. Por quê? Mas isso, eu perguntar. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está projetado ali, ele está com as energias dele no trabalho dessa função da digestão, né? Então, assim, daí a gente vem e coloca mais uma influência ali, que seria uma influência dos ímãs. Então, ele já está focalizado na digestão. Então, o ideal é 1 hora e meia. Para não desviar da digestão, do fluxo natural. Entendi. Vai estar com fluxo natural e aí já tem o processo digestivo. Sim. E então aí recomendado mas assim, um café da manhã leve, alguma coisa que você comeu, o almoço ou o jantar, tranquilo, não tem problema. É como nadar, né? Espera um pouquinho antes de entrar na piscina. Eu tenho uma pergunta aqui. Do biomagnetismo, ele é indicado também para quem tem depressão ou ansiedade, esses distúrbios mais sérios, aí, como é que ele funciona? O biomagnetismo, ele é indicado para quem tem ansiedade, depressão, uma pessoa que tem muito nervosismo, né, que é muito estourada, que não consegue fazer o controle das emoções, né, não que a gente deva reprimir qualquer emoção, mas assim, de como tratar aquela situação que vem para você, né, de uma forma saudável para você e para outra pessoa. Então, assim, ele trata essa parte, sim, né, de ansiedade, depressão, dores no corpo, né, mais a parte emocional mesmo, ele dá uma tranquilidade. Inclusive também estou atendendo uma pessoa que a filha falou assim, nossa, a minha mãe, ela tá muito bem, né, essa parte emocional dela, tudo, então é muito bacana. Então, trata também depressão, ansiedade. Estresse pós algum trauma, ele também ajuda? Também. O imã, ele tem uma técnica que é utilizada com a técnica de um psicólogo, que é a técnica de Bradley, que a gente fala, dentro do biomagnetismo. É feito um rastreio, né, dentro, né, da sessão. Na sessão a gente faz o rastreio de algum trauma que pode ter ocorrido, né, aí é feito através da bioenergia, que são perguntas que o terapeuta faz para o nosso corpo, e aí é específico, aí de 10 a 20 anos, daí a gente verifica e a gente conversa um pouquinho com a pessoa atendida e a gente faz a eliminação, né, desse trauma que ocorreu. A gente pede para a pessoa, né, tentar trazer aquela emoção, né, naquilo que mais assim
doeu nela naquele momento, uma perda, né, um bullying de repente, e aí a gente passa o imã que ele faz a eliminação dessa emoção. Então é uma técnica interessante, né, Kátia? É aí que a gente entra na complementação que a gente estava falando aqui anteriormente, né? Muitas vezes eu tenho um sintoma que me atrapalha bastante e às vezes pode acontecer da pessoa fazer o sintoma ir embora e depois de um tempo esse sintoma voltar ou desenvolver algum outro sintoma, né? A gente fala que por exemplo, existem casos, né? Claro que não são todos, alguns resolvem-se sem nenhum problema, mas existem alguns casos que pode ser como, às vezes, uma cirurgia bariátrica sem mexer na cabeça da pessoa, né? Então, eu, às vezes, posso eliminar alguma, mas eu preciso ir na causa, e aí é que a gente encontra, né? Foi aí que a gente se apaixonou aí com as técnicas para trazer a emoção e fazer a ressignificação, transformar todo aquele sentimento desagradável ou ruim que veio e trazer uma nova história, uma nova emoção para aquela circunstância, fazendo com que esse sintoma ou tantos outros ligados a uma origem X nem voltem, né? Nunca mais. Então, é bem interessante, porque uma coisa complementa a outra e reforça, e isso faz cada vez a gente ser mais apaixonado. Fizeram uma pergunta aqui, ó, se grávida pode fazer. Não, grávida não é indicado fazer, tá? A gente acabou de falar um pouquinho antes, que realmente para as grávidas tem aí uma contraindicação, né, Kátia? Isso. Nós temos algumas perguntinhas aqui para insônia também, estavam falando, eu acredito que é bem dentro daquilo que você estava falando. Para memória também, ajuda bastante, insônia, né? A insônia, tenho também uma outra pessoa que eu tenho atendido, ela falou que melhorou muito o sono dela, então ela tá dormindo muito bem, tranquilamente. Na verdade, acho que são 2 ou 3 pessoas. E para memória também, né? São pontos de protocolos específicos que a gente utiliza para memória. Então, também serve. Quando a gente tem uma terapia que a gente precisa estar mais ativo é uma coisa, e dependendo da circunstância, nós não podemos estar ativos em alguma terapia, a gente precisa estar passivo, né, na situação como a gente fala de paciente, e então eu acredito que o biomagnetismo ajude bastante nessas questões, né, quando muitas vezes eu não tenho atuação, ou às vezes eu nem sei muito bem o porquê que está acontecendo tudo aquilo, né, e essa técnica, como é que você aplica essa técnica, Kátia? Eu sei que é com imã, mas como é que funciona? É um imã só, na cabeça? Rapidamente, assim, para o pessoal ter uma ideia como é que funciona. Precisa tirar roupa? Não precisa? Boa sua pergunta. Não precisa, né? A pessoa vai aplicar, os ímãs, eles são aplicados, né, por cima da roupa, né, mesmo. Eu só preciso que a pessoa deite-se na maca, né, porque é através da bioenergia que a gente faz o rastreio, né, que são através dos pés, né, que eles têm aquele desequilíbrio, né, e não precisa. Então, na verdade, podemos utilizar vários ímãs ao mesmo tempo. E eu utilizo vários ímãs, não precisa usar só um ponto específico, né. Então, assim, você utiliza vários ímãs no momento da sessão, né? Não tem que tirar roupa, e eles são assim afixados, né, para não cair do corpo em muitas partes, porque a pessoa está deitada, mas vamos supor na testa, não tem como o imã, né, ele afixar. Então nós afixamos com uma fita crepe, né? Muitas vezes essa fita crepe é utilizada até mesmo no decorrer do corpo da pessoa, em vários pontos. Então, tanto assim na parte da superfície da frente, quanto nas costas também. Então, são vários pontos, né? Eles são em dupla, eles trabalham sempre em dupla, os ímãs, né? Bacana. Você trabalha as duas polaridades, o positivo e o negativo. Em pontos específicos para determinadas circunstâncias ou desequilíbrios ali.
Ah, maravilha. Tem um depoimento aqui, Kátia. Eu não sei se você está vendo, você consegue ver aí? Olha, terapia, eu mesma rompi o ligamento cruzado anterior total e através da limpeza de bactérias no biomagnetismo, consegui entrar com outras terapias para complementar a cura. Então, é realmente fantástico, né? A gente ter uma terapia complementando a outra. É um depoimento muito interessante daí. Obrigada, viu? É frequência quântica que está com a gente. E, Kátia, uma coisa que hoje em dia, até pela questão da gente estar passando aí uma pandemia, essa técnica, vamos supor que uma pessoa lá de Goiás precisa da sua técnica, ela pode ser aplicada à distância, como um reiki pode ser aplicado à distância? Como que funciona isso? Ou não, eu tô louca porque tem que pôr o ímã em cima da pessoa? Não, você não tá louca não, Claudinha. Ela pode ser aplicada à distância, né? Independente de onde a pessoa estiver, né? Tivemos casos já de pessoas que estavam, né, fora do país, inclusive, em outras cidades, né, fora do estado, e ela é utilizada à distância, sim. Você utiliza uma pessoa, né? Vamos supor assim, eu vou tratar uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro. Sim. Aí converso com a pessoa, verifico, né, aquilo que ela tem, quais as queixas que ela gostaria de, né, a princípio, para a gente já fazer uma anamnese, e depois eu pego uma pessoa, vamos supor, da família dela, ou até mesmo assim, uma pessoa que eu conheça, para ser a gente chama de antena, tá? E nós colocamos o nome dessa pessoa, vamos supor assim, ela chama, vou dar um nome fictício, Amanda, tá? Sim. Aí eu coloco o nome da Amanda num papelzinho escrito, coloco no timo, que é uma glândula que a gente tem aqui, que chama a nossa glândula da felicidade, né? Poucos conhecem. Eu gosto muito de falar sobre ela. E aí eu coloco na pele da pessoa, né? Eu peço permissão para o corpo, vamos supor, o corpo da Kátia está sendo emprestado para Amanda. Então eu vou colocar o papelzinho, eu vou colocar e pergunto para o corpo da Kátia, né? Posso enviar o biomagnetismo para Amanda, né? E o meu corpo ele vai responder, porque eu vou estar aberta para que eu faça esse tratamento para Amanda que está lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente utiliza essa técnica, a técnica, né, à distância, e ela chama, a técnica chama, mas a gente utiliza, né, como essa antena, tá? Ah, que legal, porque às vezes até a pessoa não pode se locomover, né, ou alguma coisa assim. Então, no momento que você está tratando essa pessoa como antena, você não está tratando essa pessoa, não é em conjunto, você está tratando outra. E o corpo dessa pessoa que serve como antena responde se pode ser utilizado como antena ou não. Se não, vai ter que pegar outra pessoa, é isso, certo? Na maior parte das vezes, o corpo sempre responde assim, porque a pessoa está muito aberta para poder ajudar aquela que está à distância, né? Geralmente ela já vai com esse intuito, né? E aí também o que nós fazemos, né? Pede para a pessoa naquele momento da terapia que está lá no Rio de Janeiro, ela ficar assim numa posição tranquila, mais assim conectada com a gente, receptiva, né? Isso influencia muito, tem assim efeitos positivos. Mas é bem maravilha. Eu vou falar mais uma coisa aqui, porque é a respeito de pergunta, tá? Deixando, se esse tratamento também pode auxiliar para quem quer engravidar, está com alguma dificuldade de engravidar, alguma coisa desse tipo. Isso pode auxiliar também, Kátia? Como é que funciona? Sim, também pode, né? Como nós falamos, são pontos e protocolos específicos, né? Vamos supor que de repente a pessoa ela tem um mioma. E isso está causando um problema aí para ela ficar grávida. Então, né, colocamos os ímãs, né, nos protocolos específicos para mioma, né, e vamos tentar ali fazer com que o seu próprio corpo seja estimulado a melhorar aquela situação. Mas dá sim também para a pessoa que está querendo engravidar, e a gente, né, tenta fazer o que o corpo pede ali.
Então, é uma técnica uma das coisas que eu sempre falo, né, como terapeuta, que eu gosto de falar, que apesar de não precisar acreditar, eu acho que a gente precisa, assim, ter essa coisa, assim, de parceria com o terapeuta, né, porque nós somos só uma partezinha, a outra parte depende muito da pessoa que está ali, né, disposta a fazer essa mudança nela própria, né. Então, assim, mas tem como... Aqui também tem um questionamento, por exemplo, quem tem dores crônicas generalizadas ou uma dor específica, o protocolo é diferente, o atendimento são pontos diferentes? Ou porque, eu tenho dor no corpo inteiro, como assim, uma dor de fibromialgia, que a gente sabe que é uma dor mais generalizada, ela não tem pontos muito específicos, né? Ou não, eu tô com um problema articular no joelho, como é a pergunta aqui, ou um problema no cotovelo, né, que é o meu caso. Então, tem um protocolo diferente de atendimento, os pontos são diferentes? Na verdade, os pontos, eles sempre seguem um protocolo, né? Mas daí a gente vai no protocolo por disfunções, que seria através de patologias. Então, vamos supor que essa pessoa tenha uma dor na lombar muito forte, né? Então, eu vou procurar lá, através dos meus protocolos, por dor na lombar, né? E aí eu faço o rastreio, e através do rastreio, se precisa dos pontos ou não. Às vezes dá 1, 2, 3, às vezes dá mais. E aí nós tratamos tanto isso quanto outras coisas também, né? Porque como você até comentou, às vezes a dor na coluna, que está ali crônica, às vezes ela vem de uma outra causa que talvez a gente desconheça. Então, se a gente tratar a causa, né, aquilo que ficou depois, então muitas vezes é eliminado. E cada corpo, ele vai agir de uma forma, né? Ele responde de maneira diferente, se é aqui para tratar ou se não é de acordo com... É muito personalizado, né? Tudo que se trabalha de terapias mais personalizadas tende a ter uma eficácia melhor mesmo, né, Kátia? E quanto tempo, em média, dura a sessão? Então, eu vou fazer uma sessão, eu tenho que ter mais ou menos quanto tempo quando eu vou te procurar? Olha, Kátia, eu queria fazer uma sessão. Quanto tempo eu preciso dispor disso? Sempre recomendo, geralmente eu deixo a pessoa deitada. A primeira sessão que a gente fala, nós vamos fazer todo um rastreio de todo o que seu corpo precisa, na parte emocional e a parte física, né? Então ela é um pouquinho mais demorada nessa primeira sessão, ela demora de 1 hora e meia, né? Vai depender muito. Então, por isso que quando a gente põe a pessoa na maca, a gente fala, olha, tá bem confortável, como que tá para você? Porque você vai ter que ficar nessa posição por um período longo, né? E então, assim, o primeiro, né, que são rastreio geral, que o biomagnetismo fala como rastreio geral de todos os pontos que estão em desequilíbrio, ele demora 1 hora e meia. Os demais, as sessões são menores, 1 hora, uns 40 minutos, né? Então, é uma média de 1 hora a 1 hora e meia. Você reafirma os pontos depois, é isso? Isso, faz o tratamento daqueles que a gente já fez o rastreio e outros que surgirem também. Então, aí a gente vê se precisa impactar, né, ou não, o IMA. Daí nós fazemos dessa forma. Certo. E qual que é a periodicidade que deve se fazer um tratamento? Ou isso é muito relativo dependendo da circunstância que eu quero tratar? Se é uma dor, se é alguma coisa há muito tempo? Como que é feita essa análise? É muito variado ou tem mais ou menos uma média de número de sessões que a pessoa precisa fazer e qual a frequência que ela precisa tá fazendo? Ela pode fazer todo dia? Ela faz uma vez por mês? Como que é o caso desse tipo de terapia? O recomendado é que seja uma vez por semana, tá? Porém, né, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Porém, a técnica, né, ela trabalha com a bioenergia, que é a pergunta para o próprio corpo. Então, assim, não é recomendado que uma sessão seja feita em menos de 8 a 12 horas.
Tá? Então, pode ocorrer que acima desse período de 8 a 12, a gente pode recorrer em nova sessão. Porém, o recomendado é perguntar para o próprio corpo quantas sessões são necessárias e, o mínimo, umas 3 ou 4, para que a pessoa sinta uma melhora ali daquilo que ela está passando. Então, a técnica funciona assim. Então, é uma parte da sinergia, né? Então, a gente pergunta para o próprio corpo e até mesmo a quantidade de minutos que os ímãs precisam fazer efeito. Ah, que legal, então, isso que eu ia perguntar. Aí é feito através da sinergia do próprio corpo e aí pergunta quantos minutos é necessário. Daí o próprio corpo da pessoa, né, ele vai fazer essa resposta pro terapeuta. E não precisa nem... desculpa. É tranquila. O recomendado é assim, depois de vamos supor que uma pessoa ela veio, eu fiz todo o tratamento nela, fez umas 4 ou 5 sessões, e o ideal então depois, eu sempre falo muito isso para as pessoas, né? Você precisa se reconhecer. Opa, peraí, eu tô bem, eu não tô. Será que eu preciso dar uma voltada? Então, o ideal seria voltar depois de uns 2 meses. Então, assim. Depois da alta, por exemplo. Conforme você vai fazendo, e aí você vai sentindo que o seu corpo vai melhorando. E no meu caso, eu tinha uma dor nas pernas terrível, horrível, horrorosa. E eu fui fazendo várias sessões, e aí eu consegui eliminar. Hoje eu não sinto mais dor nenhuma nas minhas pernas, dor nenhuma. Olha que maravilha, né, Kátia? Kátia, nós estamos estourando o tempo, tá sendo assim agradabilíssimo conversar aqui com você, o pessoal participando, muito bacana as perguntas aqui, mas a gente vai estourar um pouquinho do tempo. Então, eu entendi que o tratamento, o próprio corpo da pessoa diz quantas sessões, quanto tempo ela precisa ali, mas em média não tende a ter uma variação muito grande, é isso? Isso, não tende a ter uma variação muito grande. Então, maravilha. Dependendo do que a pessoa falar, do que o corpo da pessoa falar, uma média de umas 4 sessões, pelo menos. E aí uma reincidência de 2 meses, mais ou menos. Perfeito. Kátia, vamos deixar aqui os contatos da Kátia, se você quiser deixar aqui o telefone, além do Insta, para quem está vendo aí, segue a Kátia Silva Terapias. Para quem entrou pela Kátia aqui, ó, Cláudia.Menezes também, a gente vai sempre trocando aqui informações, postando conteúdo para auxiliar aí na melhoria da saúde física, emocional e, consequentemente, na melhoria da nossa sociedade como um todo, né, Kátia? Deixa os contatos, vamos deixar os dois aí, é maravilha, ó, a Kátia já deixou o telefone aí. Vou colocar o outro telefone também, Kátia, que é do espaço onde a gente pode atender. O espaço onde a gente está fazendo uma parceria com a Cláudia, então é bem legal. Tá? Os 2 telefones são WhatsApp, esse segundo telefone que eu postei é um WhatsApp comercial, mas pode chamar a qualquer momento aí que eu costumo responder rapidinho também. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas. Obrigado, Kátia, pela sua participação aqui, por todo esse esclarecimento. A gente tem aí mais uma técnica maravilhosa para auxiliar com o pessoal. Muito obrigada, até uma próxima vez, pessoal. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Cláudia, obrigada mesmo, uma boa noite a todos.